No princípio, eu criei os céus e a terra. Mas o meu querubim da guarda se corrompeu em toda aquela perfeição, sabedoria e formosura. Subirei ao trono de Deus, e ali me assentarei. Esses anjos caídos se tornaram demônios. Olá, muito bom dia, muito boa noite, depende muito do horário que você está assistindo esse vídeo, tá? Ou pode ser também uma boa manhã para você. Tenha uma excelente semana. E nós vamos hoje trabalhar um tema, né, muito importante. É um tema, na verdade, tão pouco polêmico, mas que precisa ser esclarecido, tá? Então, se você é novo no canal, se você não me conhece, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, tá? Que Deus te abençoe, em nome do nosso Senhor. Vamos lá. Lucas 10, 18, né? Quando diz lá, né? Mas disse-lhes, eu via Satanás cair do céu como um raio. Esse texto de Lucas 10, 18, ele tem alguma coisa a ver com Gênesis 1, versículo 1 e 2? Será? O que alguns estão dizendo ou crendo que Deus criou os céus e a terra, no versículo 1, no versículo 2 ele é lançado, né, e daí ele acaba com toda a raça dos dinossauros que existiam até então. Isso é uma teoria muito conhecida, inclusive é apoiado pela Record, né, pela aquele filme bastante conhecido que foi lançado, né, aí pela TV Record, o Gênesis, né. Então, se você ver lá o trailer, você vai ver exatamente essa linha de pensamento. É aquela teoria do gap, teoria do intervalo, que você já conhece, tá? Será se tem base ou fundamento para isso? Eu queria trabalhar aqui alguns termos, tá? Alguns termos. Aí eu coloquei a oração em grego, tá? Eipen de autois, mas disse-lhes, tá? Essa expressão, ela provavelmente seja uma nota do escritor, né? Aliás, uma vez que os escritores tinham muito esse costume de fazer notas, tá? Como João, por exemplo, né? O próprio prólogo, né, de João 1, prólogo joanino, que alguns conhecem, enfim. Provavelmente que isso tenha sido uma nota do próprio escritor. Nós temos aí um segundo verbo, que é o verbo euteron, que é o verbo perceber, ver e entender. Ou seja, o texto dá a ideia, quando ele diz eu via, que ele percebeu, que ele viu ou entendeu. São esses três conceitos. Agora a gente vai ter que entender o contexto. O contexto é um contexto de missão, onde é enviado ali uma comitiva de 70 pessoas para propagação do evangelho do reino de Deus. Logo então, nós temos uma ideia de que Jesus, ou Lucas, né, ele prescreve isso como se o Senhor ou o Salvador tivesse percebido, né, ou entendido essa ação, né. O heteron, que é perceber, ele está no modo indicativo no grego, que significa a declaração, né? Uma declaração que pode ser verdadeira ou não. Vou explicar isso, né? O que significa esse modo indicativo como uma declaração que pode ser verdadeira ou não. Então, depende muito do tempo verbal, né? Por exemplo, é mais para como afirmar um fato como se fosse uma realidade, né? Por exemplo, eu via, na hora que via literalmente naquele exato momento, né, como se fosse uma realidade. É essa a ideia do modo indicativo, tá? Ou seja, ele percebia indiretamente, essa é a noção, é a ideia do verbo heteron, tá? Ou seja, ele percebia indiretamente. Nós vamos entender daqui a pouco o que é que ele percebia, tá? Isso aí nós temos aí na gramática de
de Lourenço, né, Berger, noção de grego bíblico, na página 29 você pode encontrar aí essa informação, tá? E além do mais, o modo indicativo, heteron, ele está no tempo imperfeito, que é uma ação contínua, por algum tempo no passado, mas que se cessou, ou seja, ele via, né, ia caindo, ele percebia, ia caindo, puf, pronto. Era essa ideia. Aí nós temos aí também uma análise do verbo cair, né, do termo cair, né, que é pesonta, que está também na oração, presente na oração aí em grego, né, de Lucas 10:18, pesonta. Eu vi, eu percebia, cair. Pronto, pesonta. Pesonta ele está no auristo, tá? No auristo, que indica o sucesso dos 70, como já foi dito, né? Quando ele disse que via, né, repende autos heterum, ou seja, mas disse-lhe, eu via, eu percebia, né? Aí no final da oração em grego nós vamos ter o pesonta, significa ali um sucesso dos 70. Esse cair significa o poder de Satanás sendo enfraquecido toda vez que os 70 tinham sucesso em suas devidas e respectivas missões na propagação do Evangelho. Essa é a ideia. Tá? Quando ele diz, eu via Satanás cair do céu como raio, era isso, que ele via o poder de Satanás enfraquecendo toda vez que os 70 realizavam sua missão. O texto diz isso, literalmente. Tá? Não tem nada a ver linkar esse versículo com a teologia ou a teoria do intervalo, do gap. No versículo 2 ele caiu. Não tem nada a ver, tá bom? Então, pessoal, só era mesmo para uma questão de esclarecimento. Muitas pessoas tinham dúvidas sobre isso. Professor, explica isso. Como é que eu entendo esse versículo de Lucas 10:18? Uma vez que Lucas somente que prescreve, né? Então tá aí, tá bom? O texto em grego está aí. Faça suas respectivas análises sobre isso, tá? E ficamos por aqui até o próximo vídeo. Shalom.